Você já se perguntou quais são os países mais antigos do mundo? Aqueles que nasceram quando ainda nem existia o conceito de país do jeito que a gente conhece hoje? Muitos acham que Estados Unidos ou Brasil têm uma longa história, mas existem nações que já estavam de pé antes mesmo da invenção da escrita. Hoje você vai conhecer os 10 países mais antigos do mundo ainda existentes. Países que sobreviveram a impérios, guerras e revoluções e continuam firmes até hoje. E se você acha que sabe qual é o mais antigo, espera até o número 1. Spoiler! Não é o Egito. Então já prepara o like e vem comigo nessa viagem pela história da humanidade, porque esse ranking vai surpreender até os maiores fãs de história. Começando pelo número 10, temos França, oficialmente formada em 843 d.C., com o Tratado de Verdun, quando o Império Carolíngio foi dividido. Mas sua história vem de muito antes, dos gauleses, passando pelo domínio romano. Depois vieram reis, imperadores, revoluções e repúblicas. A França é palco de eventos que moldaram a civilização ocidental e, mesmo com tantas transformações, manteve uma identidade cultural forte. Hoje, é uma das nações mais influentes do mundo, especialmente nas artes, política e filosofia. Na 9ª posição está San Marino, fundado em 301 d.C. por Marinus, um pedreiro cristão que fugia das perseguições do Império Romano. É considerado o país com a república mais antiga ainda em funcionamento. Apesar de minúsculo, San Marino resistiu a guerras, invasões e à unificação italiana. Sua história é uma prova de que um povo determinado pode manter sua independência por séculos, mesmo cercado por gigantes. Até hoje, San Marino se orgulha de sua neutralidade e de suas tradições republicanas. Na 8ª colocação, temos o Irã, antiga Pérsia, consolidado como império em 550 a.C., com Ciro o Grande. A região, no entanto, já tinha civilizações milenares muito antes disso. O Império Persa foi um dos maiores da antiguidade e influenciou desde a arquitetura até a política moderna. Mesmo após invasões, guerras e mudanças de regime, o Irã mantém tradições e uma língua que atravessa séculos. É uma ponte entre o passado e o presente do Oriente Médio, com raízes profundas em sua história imperial e cultural. O 7º mais antigo é o Japão, fundado oficialmente em 660 a.C. O primeiro imperador, Jimmu, teria iniciado a linhagem mais longa da história ainda em vigor. O Japão atravessou eras de samurais, guerras, isolamento e modernização. Mesmo com 2 dos maiores desastres do século XX, Hiroshima e Nagasaki, o país se reconstruiu e se tornou uma potência. Tradições como cerimônia do chá, templos e rituais shintoístas ainda convivem com tecnologia de ponta, mostrando que o passado e o futuro coexistem no Japão como em nenhum outro lugar. O 6º lugar vai para a Grécia, cuja civilização começa por volta de 800 a.C., mas com raízes nos povos minoicos e micênicos, ainda mais antigos. A Grécia influenciou o mundo com filosofia, ciência, arte e democracia. Nomes como Platão, Sócrates e Aristóteles ecoam até hoje. Mesmo conquistada por outros impérios, a Grécia manteve sua língua e sua herança cultural. A base do pensamento ocidental nasceu ali, e até hoje é um destino para quem busca entender as origens da civilização moderna. Em 5º lugar está a Etiópia, com registros de organização desde 980 a.C. É uma das civilizações mais antigas da África e manteve sua independência durante quase toda a era colonial. Foi um dos primeiros países cristãos e tem uma herança cultural e espiritual fortíssima. Com o poderoso reino de Aksum, comércio com o Oriente Médio e Europa e tradições que resistiram a invasões e mudanças, a Etiópia é um dos maiores símbolos de continuidade histórica no continente africano. Na 4ª posição aparece a Armênia,
com data de formação em 2492 a.C., segundo registros históricos locais. Foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial em 301 d.C. e sobreviveu a séculos de domínio estrangeiro, guerras e até genocídios. A cultura armênia, a língua e a fé resistiram ao tempo, tornando o povo armênio um dos mais resilientes da história. Localizada entre grandes impérios, a Armênia encontrou na resistência a sua maior força. O terceiro país mais antigo é a China, unificada em 221 a.C., mas com dinastias que já existiam há mais de 3.000 anos. A cultura chinesa é uma das mais contínuas da história. A China inventou a pólvora, o papel, a bússola e a imprensa, e sobreviveu a impérios, guerras civis e revoluções. Sua língua e costumes resistiram por milênios, fazendo da China uma civilização que nunca deixou de influenciar o mundo. O passado da China continua vivo em sua arquitetura, filosofia e até na medicina tradicional. O segundo lugar vai para o Egito, cuja civilização começou por volta de 3100 a.C., com a unificação do Alto e Baixo Egito. Os egípcios construíram pirâmides, desenvolveram medicina e astronomia milênios antes de Cristo. Foram dominados por diversos impérios, mas sua cultura permaneceu viva. O Nilo ainda alimenta o povo, como fazia há milhares de anos. O Egito é um dos exemplos mais impressionantes de continuidade civilizatória, com templos e símbolos que ainda fascinam o mundo inteiro. E o país mais antigo do mundo é a Índia, com civilizações urbanas datadas de cerca de 3.300 a.C., como a do Vale do Indo. Já existiam cidades com planejamento, escrita e comércio, enquanto outras regiões ainda viviam da caça. A Índia é o berço do hinduísmo, do budismo e de um conhecimento milenar que inclui matemática, medicina e filosofia. Passou por invasões, domínio britânico e divisões, mas manteve sua alma. Com mais de 5.000 anos de história contínua, a Índia é, sem dúvida, o coração pulsante da civilização humana. Gostou da viagem? Então, deixa o like, compartilha com quem ama a história e comenta aqui. Qual desses países você sonha em conhecer um dia? Até o próximo vídeo.